Beleza. Pessoal, como é uma aula, né? Coisa bem rápida. Só para a gente refletir o que seria design. Alguém sabe o significado da palavra design? Design. Design é desenho? Hã? Pode envolver, mas é desenho? Lucas. Lucas. Hum? Não, abstrai. O que é design? Design, eu tenho um termo também, system design, num projeto de sistemas. Eu falei a resposta sem querer aqui. Hã? Fala. Tá, não visualmente. Design no nosso contexto aqui de computação, projeto. O ato de projetar, criar alguma coisa, certo? Tem nada a ver relacionado a desenho. E aí o projetar, criar alguma coisa pode ser infinidade de coisas, infinidade de coisas. Fazer um projeto de sistemas, fazer um projeto de interface, o design de interface, enfim, várias coisas, certo? Bom, com isso, então, vamos refletir. Tudo, pessoal, que a gente interage, a gente pode considerar como artefato, beleza? Como artefato. E abstraiam aí. Estou trazendo aqui nos slides 3 tipos de artefatos, obviamente, né? A sua representação abstrato, né? Primeiro, lixeira, né, uma lupa e um papel, né? Enfim, né? Qual que seria a principais características de uma lixeira? Hã? Não, abstrai, uma lixeira no nosso mundo real. Não, características de uma lixeira, objeto físico. Não, características concretas, físicas da lixeira. Quadrado? Pode ser, ué. Pode ser. Não, entendi a forma, né? Entendi. Hã? Certo. Ó, o engenheiro falando, né? Outra coisa, né? É um recipiente, um formato, falo oco, né? E que é isso aí, né? Tá, beleza. Um copo também tem a mesma característica, tem a mesma descrição que o Lucas falou. Qual que é a diferença das duas? O que é colocado. Exato, exato. O que é colocado é talvez uma definição mais pontual, né? Talvez colocar o tamanho, né? Se a gente colocar aí, né, o tamanho, pô, eu nunca vi um copo que você usa formalmente nesse tamanho assim. Não, falando na vida cotidiana, não na boemia. Ah, é verdade, 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 verdade. Fala Iago, né? Você ia falar alguma coisa? Tá, não, é verdade, verdade. Verdade, verdade. Verdade. É, essa lixeira, todas as casas possuem uma lixeira? Na de vocês, possuem lixeira? Tem lixeira? Algum tipo de lixeira? Tem, tem? Tá. Agora, olha só. Imagine que a sua casa agora não tem mais lixeira. Imagine, não tem mais lixeira. Abstrai aí. A sua rotina, ela vai mudar ou não? Vai mudar? Tá. Por que que eu estou falando isso? Porque um formato,
Um artefato, agora abstraio aí um artefato, é um objeto que foi criado com um propósito determinado. A presença e a ausência dele vai interferir diretamente como nós vivemos, como nós agimos, as nossas ações, certo? Consegue entender isso? E esses artefatos, eles podem ter aspectos positivos e negativos. Por exemplo, falando da lixeira, qual é o problema que estava tendo? Deixa eu lembrar aqui, calma aí. Valeu. Estava remendando, o que que era exatamente? Eu comprei uma lixeira, essa que você aperta o pé, levanta a tampa, né? A tampa, ela quebrou uma pecinha. E aí eu estava tentando remendar com Super Bond, Super Cola, com Durepox, e assim, nada funcionava. Até que peguei a tampa e joguei fora. Falei: vamos usar assim, sem tampa mesmo. E tá lá no escritório, eu comprei mesmo para. Comprei o quê? Eu comprei para colocar outro local, de serviço lá. É preta, meio que quadrado e tal, um tamanho médio assim. E beleza, eu fui tentando consertar, e aí eu vi que não tinha jeito e descartei a tampa e estou utilizando sem tampa, né. Mas isso é um exemplo só para demonstrar que os artefatos que nós utilizamos, eles podem apresentar, assim, oportunidade de melhoria, mesmo que não apresentem defeitos. Eu apresentei um cenário que deu defeito, mas, mesmo sendo o lançamento da empresa, mesmo assim você pode identificar algumas limitações, certo? Beleza. Então, uma vez que você identifica essas limitações, a querendo ou não, a empresa, a entidade que ela construiu aquele artefato, que detém todo o processo para a criação, ela vai tentar melhorar aquele artefato, aquele objeto, certo? E no ato de consertar um objeto, um artefato, precisa-se de definir minimamente o fluxo, certo? Então, minimamente, identifica qual foi o problema, faz o estudo, propõe a melhoria e faz a melhoria e lança no mercado, né. Então, por que que eu estou falando isso? Porque na nossa atividade de construir interfaces, né, eh, interface para que os humanos interajam, em algum dado momento vai perceber em determinadas situações oportunidade de melhoria, certo? E tendo essa oportunidade de melhoria, minimamente o que deve ser feito? Identifica-se a situação, né, problemática, né, faz uma análise daquela situação, né, reduz, faz uma abstração daquela análise que foi feita e faz uma proposta de melhoria, que é a intervenção aqui, né, nessa imagem, né. E nessa intervenção, o que que seria intervenção? Você tem um produto, você melhora e você coloca os seus usuários para utilizar essa melhoria, para você observar se essa melhoria foi satisfeita ou não. Se não, você continua no fluxo até você melhorar aquilo, tá. Então eu trago essa reflexão para vocês, de forma muito abstrata, saúde, para vocês entenderem que, ao conceber uma interface, a gente vai estar em constante melhoria. E aí, para a gente melhorar, a gente precisa minimamente ter uma sistemática, né. Então identifica-se o problema, melhora, coloca-se à prova essa melhoria e esse ciclo se repete até você atingir um nível satisfatório de melhoria, não ótimo. Até porque, falando agora de produto, em termos gerais, não só de interface, né,
Os produtos eles devem ser lançados no mercado para gerar renda, né, para gerar lucro para as empresas, né. Então, você não tem que ficar alcançando somente o ótimo dos mundos, não, o suficiente para ser lançado para as pessoas utilizarem, beleza? E com isso, pessoal, entendendo que, né, a interface a gente tem que entender como artefato, né, essa interface possui oportunidade de melhoria. E aí, se possui oportunidade de melhoria, a gente precisa melhorar. E aí, qual é o processo de design? Quais são os tipos de processos que nós podemos utilizar para melhorar a interface? Cenas dos próximos capítulos, beleza? Só queria fazer essa reflexão, porque é uma aula só, né? Então, acho que não ganha, a gente não ganha muito começar a ver, para no meio, depois termina, beleza? É isso. Tranquilo? É isso. Beleza, muito obrigado pela atenção dos senhores. É isso aí, acabamos. Simples assim, certo? Hoje, espera lá, calma aí. Hoje, dia 26. Isso. Tá. Vou deixar aí se vocês quiserem avaliar a aula, como padrão. Algumas aulas eu tenho esquecido. Deixar aí para não esquecer. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção dos senhores e até a próxima aula.